Bem-vindos a mais um conteúdo no canal. Agora com o filme Michael Jackson, um filme bem recente e que vai trazer alguns conhecimentos para nós a respeito de farmacologia. Farmacologia vai ser o tópico dessa aula. E alguns aspectos químicos também, porque a gente vai abordar os efeitos de fosforescência, a diferenciação entre fosforescência e fluorescência, e também alguns elementos farmacológicos a respeito da droga Propofol. Então acompanhe e movimente-se ao longo da escuta dessa aula. Quero que você faça o seu tempo render. Então, no momento que você me escuta, pratique um exercício, faça um aeróbio, coloca seu fone aí e é isso, vamos lá. O filme ele é baseado na história, é meio que uma biografia do Michael Jackson. Desde a parte inicial da sua carreira, que ele era exposto a intenso treinamento, ele e a sua família eram expostos a intenso tratamento para tentar alinhar, para ficar o mais perfeito possível na questão do musical. Eles queriam criar um grupo, o Michael e seus irmãos. Na verdade, a intenção inicial era o pai, o Joseph, queria que os seus filhos, que eram cinco pessoas, eram 5 meninos, que eles compusessem os Jackson 5, que eles compusessem uma banda, um grupo musical. E é isso que baseou o início do treinamento desses garotos. Reiteradas vezes eles eram expostos a treinamento, até que um dia, depois de muito treinar, esse treinamento era intenso, tão exigente que até dividia espaço com as atividades típicas dos jovens, dos garotos, na verdade, que seria ir à escola, os afazeres da escola, até mesmo a diversão mesmo, o lazer, as brincadeiras e tudo mais. Tudo isso era privado. Então foi uma infância complicada, mas que rendeu frutos porque Michael e seus irmãos foram convidados a participar de uma audiência. E é esse o primeiro tópico da nossa aula. A audiência visa definir, fazer uma curadoria dos talentos. Entre os irmãos, Michael era o que despontava. E aí, a produtora Monton fez esse chamado. Claro que aspectos de afinação eram avaliados, aspectos de personalidade eram avaliados, e na farmacologia não é diferente. A gente pode fazer uma metáfora dessa audiência como se fosse os receptores. Os receptores são o público que vai fazer essa audiência. E as drogas que chegam e entram no organismo são os talentos que querem ter o seu espaço no receptor, ter o seu espaço na gravadora, ter o seu espaço para quem está ouvindo, cair nas graças de quem tá, do público, da plateia, de quem está fazendo a audição. E nós entramos no assunto de relação de agonismo, de antagonismo e de agonista inverso. As drogas elas podem assumir esses 3 papéis. Como elas competem no receptor, elas têm, uma vez conectadas, elas podem promover a atividade intrínseca daquele receptor. O que é a atividade intrínseca? É o que o receptor, normalmente, ele vai gerar um efeito. E esse efeito é a atividade intrínseca dele. Ou seja, o efeito habitual que ele está acostumado a realizar, a produzir, o resultado que ele comumente apresenta no organismo, é a atividade intrínseca dele. E se a droga estimula aquilo, ela teria atividade de agonismo. Só que esse agonismo pode ser pleno ou parcial. Se ele for parcial, quer dizer que pode haver concorrência. Ela não vai ligar irreversivelmente a esse receptor. Então vai ter competição. É o que acontece, por exemplo,
com as drogas, com os organofosforados. Os organofosforados, quando eles vão competir pelo sítio de ligação lá da acetilcolinesterase, mas eles podem perder graças ao antídoto. O antídoto vai competir e pode ganhar essa competição, retirando os organofosforados do receptor que eles estavam pretendendo ocupar. E aí vai deixar livre para a acetilcolina ser cortada, ser quebrada. Aí a síndrome colinérgica não vai acontecer, vai cessar. Percebe que ela pode ter aplicação como antígeno, como antídoto. Você ministra uma droga que compete com o mesmo receptor e meio que chuta aquela droga que pode estar causando um efeito adverso para fora. Você tem meio que uma balança se formando aí, um equilíbrio se formando. E isso, querendo ou não, vai retardar os efeitos toxicológicos. Perfeito, falamos sobre o agonismo. E o agonismo irreversível é aquele que, por exemplo, que a gente citou na aula anterior, na aula de asfixia. Na aula, na verdade, da Paixão de Cristo, do filme do Mel Gibson, que fala sobre quando algumas drogas que promovem a metimoglobulinemia, se essas drogas elas alcançam, por exemplo, lidocaína, entre outros que foram citados na aula, pode ser que o oxigênio ele se ligue de tal forma à hemoglobina que ele não queira sair mais. Então ele vai criar uma reação, uma ligação irreversível, que não tem possibilidade de saída. Pronto. Agora já listamos esses dois exemplos, agonismo pleno e agonismo parcial. Temos também o antagonismo. Antagonismo pode parecer que seria o contrário da atividade intrínseca do receptor, mas não. Antagonismo é cessar a atividade intrínseca daquele receptor. Por exemplo, o receptor ele tem como atividade intrínseca promover a despolarização, que é o caso do receptor GABAérgico. Ou seja, ele vai permitir o influxo de cloreto e vai aumentar esse limiar para que a célula despolarize. Então, se tiver um antagonismo, essa atividade vai cair para zero. Ele não vai promover esse aumento desse limiar, mas não vai ter a função reversa, que seria diminuir esse limiar. Percebeu a diferença? Uma anula e a outra reduz. A função do antagonismo não é reduzir a atividade intrínseca, mas sim anular ela. Já o agonista inverso, ele sim, ele vai atuar no receptor e vai promover a mudança daquela droga, daquele receptor. A atividade intrínseca vai ser o contrário. Por exemplo, se o limiar iria aumentar no receptor GABAérgico, ele vai diminuir esse limiar. Então vai promover maior despolarização, vai facilitar, vai estimular o sistema nervoso. Percebe que essa relação. E como isso tem conexão com a audiência? Igual eu falei com vocês, as drogas elas vão competir para essa gravadora, para esse sítio de ligação. E elas podem fazer efeitos diferentes. Da mesma forma, o Michael ele poderia utilizar da gravadora para sugar tudo aquilo que a gravadora tinha a oferecer e não dar retorno algum. Ou ele poderia caminhar junto com a gravadora, ou ele poderia ser indiferente à gravadora. Percebe que as três possibilidades são possíveis. Avançando, Michael Jackson vai querendo uma ideia implementada pelo seu pai Joseph, era a ideia de perfeição constante. Tanto é que, não raras as vezes,
ele era submetido a uma surra mesmo, quando ele não alcançava a perfeição. Mesmo tendo um espetáculo bem formado, mesmo desempenhando bem sua função, mesmo tendo uma apresentação boa, de boa qualidade, não era suficiente para o pai do Michael Jackson. E aí ele era submetido à tortura. A tortura não, a surra, a uma represália. E aí, a gente entra no tópico dessa perfeição, dessa busca constante de perfeição. Dentro do mercado farmacológico, também na indústria farmacêutica de modo geral, as drogas elas passam por constantes refinamentos para ficarem cada vez melhores e para terem suas características farmacocinéticas cada vez mais favoráveis aos efeitos. E aí tem modificações químicas que são feitas a nível molecular mesmo para estimular isso. E quais são os pontos que são avaliados? O que a indústria precisa de avaliar como retorno para saber se estava perfeito ou não, se está melhorando ou não. Aí a gente vai entrar nos tópicos, nos conceitos farmacológicos essenciais. O que seria afinidade química? Afinidade química é a capacidade de uma droga interagir quimicamente com o seu receptor. É isso que a torna ter maior afinidade por aquele receptor ou não. Então é uma questão química, ou seja, você vai avaliar as ligações químicas ou as interações intermoleculares. Por exemplo, ligação de hidrogênio, se ela tem capacidade de gerar interação de hidrogênio. Que, querendo ou não, a interação fármaco-receptor, ela é química. Começa química e depois dispara um efeito fisiológico. E esse efeito fisiológico, ele é regulado por outro conceito, o conceito de potência. Potência é quanto da droga eu preciso para gerar um efeito, para ela ser eficaz, para ela fazer efeito naquele organismo. Então, quanto menor a dose que eu preciso para gerar um efeito daquela droga no organismo, mais potência ela terá. Então é meio que uma sensibilidade mesmo, é a sensibilidade do organismo frente àquela droga. Aí faz testes e chega-se a uma concentração suficiente para gerar esses efeitos. Aí dá para fazer a comparação entre as drogas. Será que melhorou ou não a potência dela? Ah, você tem um estudo que vai padronizar isso. Por isso que a potência é um parâmetro importante para saber se ela se aperfeiçoou ou não. Terceiro ponto seria a eficácia dela. A eficácia geralmente é o efeito máximo. A droga ela consegue chegar até qual pico? Geralmente plota-se um gráfico entre uma curva efeito, dose. O topo desse gráfico vai ser o efeito máximo que a droga pode ter. Quanto mais eficaz, é quanto maior o efeito essa droga tiver. Então é meio que comparar a apresentação mais o ponto ápice da droga. É comparar os picos, comparar os pontos ápices das drogas. Agora, abordamos esses assuntos. E aí, Michael Jackson, no filme, mostra essa separação do Michael Jackson com a sua família. Eles eram Jackson 5, e aí Michael Jackson queria fazer uma carreira solo. Por quê? Porque ele queria dar asas à sua criatividade. Ou seja, melhor dizendo, ele queria criar, compor, ter maior liberdade para compor, para criar suas produções, sem limitações impostas pelo grupo. E aí, com essa separação, ele teve um brilho, uma ascensão. Ele foi mais bem quisto, ele disparou.
Tanto é que ele produziu álbuns fenomenais. A partir dessa separação, a marca Michael Jackson realmente decolou quando ele tomou esse grande passo. E ele teve de escolher ótimas companhias para conseguir esse resultado. Mas isso não deixou quieto, não deixou pendente o seu senso de família. Ou seja, o fato de ele ter se separado para fins não foi uma decisão egoística, mas sim uma decisão para aumentar sua família, de forma que ele no filme mostra vários momentos em que ele não só a paz que ele queria trazer ele queria levantar essa bandeira da paz, e para que isso acontecesse, ele precisava de ter maior liberdade para levantar essa bandeira. E essa paz que ele tinha e esse brilho, essa paz que ele tinha, não ficava restrito a ele mesmo. Ele chegou a compartilhar o quarto com animais, ele chegou a adotar animais selvagens. Isso mostra um apreço não só pela vida humana, mas também pela vida animal. Girafa, um chimpanzézinho pequenininho, uma lhama. Outro fator que mostrou essa expansão da família, ele não se limitou à família sanguínea, mas essa secção fez ele criar novos laços, criando novas famílias, novos laços. Por exemplo, ele fazia visitas reiteradas a hospitais, pessoas em estado terminal de câncer e tudo mais. Ele tinha essa pureza e esse brilho de promover a paz até mesmo nesses lugares. Outro elemento, quando ele, ao longo da produção do disco, ele se deparou com conflitos, estava acontecendo algumas batalhas entre gangues, e para semear a paz, ele resolveu gravar um clipe fazendo meio que uma junção levantando a bandeira da paz entre as facções. Isso percebe que a secção com a família deixou ele muito mais criativo, e a luz dele e essa bandeira da paz resplandeceu. E aí a gente pode cair no tópico de diferenciar fluorescência de fosforescência. A diferença entre esses dois fenômenos químicos reside justamente no tempo. Enquanto o tempo de brilho, então, vamos fazer uma metáfora, a fluorescência seria o fenômeno mais curto. Acontece uma estimulação a nível elétrico, uma excitação a nível eletrônico breve. O elétron é excitado quando a fonte luminosa é acionada, geralmente devido à absorção de radiação ultravioleta. E quando essa radiação cessa, imediatamente o negócio para de brilhar, ele para de emitir essa faixa de onda que é interpretada pela nossa cognição como sendo uma luz forte. Então, esse é o efeito de fluorescência que está presente em vários lugares, como colete refletor, marca-texto, entre outros. Nota de dinheiro também, que tem esse efeito quando a luz negra se aproxima daquela cédula, você tem esse fenômeno sendo gerado. E quando você tira a luz negra, esse fenômeno já cessa. Então é mais breve. Já o fenômeno de fosforescência é mais perene, ele demora mais para terminar, devido a uma excitação, de modo que a orientação dos spins, lembra lá que eu falei na última aula sobre
as teorias que explicam os níveis energéticos, as teorias que explicam a distribuição eletrônica. Uma delas é a percepção de Schrödinger sobre a característica ondulatória dos elétrons. E aí, é nesse aspecto que cria-se a ideia dos subníveis, a ideia dos níveis energéticos e dos subníveis. Então, nesse mesmo ramo, esses subníveis eles comportam, cada um deles, 2 elétrons. E esses 2 elétrons eles têm que estar desemparelhados, um num sentido e outro no outro sentido. E o que acontece se eles ficarem emparelhados? Cria-se um triplete. Esse é o nome dado quando tem 2 elétrons. Isso é gerado quando acontece uma estimulação luminosa em algum material específico. E gera-se o triplete. E esse triplete, mesmo depois que a fonte luminosa pare a transmissão, pare de emitir radiação, você apague a luz, você não forneça mais radiação para aquele anteparo, ele vai permanecer brilhando. Por quê? Porque para sair desse modo triplete, vai ser mais demorado. Gasta-se mais energia para sair desse modo. Então é mais lento. É o que acontece nas coisas que brilham no escuro. Aqueles bastões que brilham no escuro, as plaquetas refletoras de alerta de saída, alerta de onde tem o extintor de incêndio, outras. Então esse fenômeno de fosforescência. Agora vamos fazer um paralelo com a lógica forense. Temos o luminol. O luminol ele não é um estado de triplete, mesmo que depois o exame do luminol basicamente é colocar o composto luminol misturado com composto que fornece oxigênio, que seria água oxigenada em regra, e algum composto alcalino que vai basificar o meio, que poderia ser o hidróxido de sódio. Em seguida, asperge essa solução onde supostamente tem sangue latente, ou seja, sangue escondido, sangue que foi limpo, e aí ele vai reagir com o ferro do grupo M da hemoglobina e vai oxidar de modo a gerar um triplete. Só que esse triplete é momentâneo. A oxidação ela não vai parar no 3-aminoaftalato, que seria o momento em que a molécula entra no seu estado de triplete, ou seja, acontece um parelhamento. Os elétrons os spins dos elétrons estão orientados no mesmo sentido. Mas com o ataque químico, continuando essa reação orgânica, você tem novas estruturas sendo formadas. Então não é pelo triplete, não é por fosforescência que o luminol fica brilhando no escuro. Emite aquela radiação na faixa do azul. Porque acontece a mudança química e aí ele volta ao seu estado de singlete. Só que esse singleto vai ser excitado. Então acontece um retorno e a emissão da radiação. Por isso que depois de aspergir o reagente e em um lugar não iluminado, em um lugar com baixa luminosidade, um breu mesmo, vai emitir essa luminosidade. Mas essa luminosidade não vai ser tão perene, vai ser bem rápido. Não vai ser tão rápido quanto fluorescência, mas não vai ser tão extenso quanto fosforescência. Então a gente pode considerar como quimioluminescência esse fenômeno. É uma fluorescência quimioluminescente. Por isso que é tão interessante esse fenômeno. E agora fazendo a correlação com o fato de Michael Jackson ter se seccionado com a família, se ele continuasse no Jackson 5, ele seria praticamente teria um brilho fluorescente, aquele brilho que seria rapidamente apagado. Já com essa secção e ele tendo mais liberdade para expandir essa bandeira da paz,
ele meio que teve um sucesso fosforescente, um sucesso que permaneceu ao longo do tempo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Exercitem-se. Novamente, reitero esse pedido, porque eu faço a vocês que vocês só têm a ganhar com isso. E com Deus.